Olá, aqui é o João. No último vídeo a gente falou sobre enumerações e nesse vídeo agora a gente vai falar sobre uma estrutura de código que a gente acabou deixando para trás, chamada switch. O switch é bem semelhante à estrutura if, else, else if, só que ele funciona de uma forma um pouco diferente. Já vou aproveitar a enumeração que a gente fez no vídeo anterior para utilizar ele como exemplo aqui na parte final, onde a gente faz a verificação de qual dos enums, qual dos enums foi escolhido. Tá? Então vamos deixar a primeira parte, onde a gente seleciona, o usuário digita M ou F, a gente sai do while, depois coloca o valor como gênero masculino ou gênero feminino. Caso ele não tenha colocado, porque é meio impossível, já que os gêneros só são esses dois, vamos remover aqui nosso exemplo, masculino e feminino. Bom, caiu o masculino e feminino, aqui no final, agora a gente vai conhecer a estrutura que é o switch. Bom, o switch, percebam que ele é uma estrutura bem diferente, na verdade, na construção de um if-else, em que aqui a gente vai colocar qual é o parâmetro que a gente vai comparar. No caso, a gente vai comparar o gênero. E aqui dentro, vamos abrir agora chaves e fechar, e aqui dentro vai ter a seguinte estrutura. Caso, case, o gênero for do tipo masculino, dois pontos, a gente vai executar uma ação em tela. Eu vou colocar assim, o usuário escolheu masculino. E é sempre importante lembrar da gente colocar o break. Tá? O break é importante por quê? Porque o switch não funciona como um if-else. Caso não tivesse o break aqui, o próximo case que existisse aqui, no caso gênero ponto feminino, ele também seria executado. Tá? O ponto break é um importante ponto, de quebra realmente para sair de dentro dessa estrutura do switch. Ou seja, ele só vai executar o que estiver dentro da comparação correta e depois ele vai sair. O break vai fazer com que ele saia de dentro do switch. Uma coisa interessante que existe também, caso a gente tivesse mais do que duas opções, aqui no caso desse nosso enum, ou caso a gente tivesse muito mais opções, a gente pode utilizar também um carinha aqui dentro chamado default. Default significa o quê? Quando nenhuma das comparações acima foi atendida. Por exemplo, se não houvesse aqui o case feminino, vou comentar ele aqui. Se for feminino nesse caso, ele vai cair aonde? No default, que é como se fosse um comportamento padrão. Para o nosso caso aqui, que só tem masculino e feminino, a nossa comparação estaria, deixando aqui apenas o default, seria perfeito. A gente conseguiria utilizar ele numa boa, sem problema. Tá? Eu vou colocar aqui um breakpoint nessa linha, para a gente parar aqui para poder fazer a nossa comparação. E vamos apertar aqui o Start. Vou colocar F. Ele vai estar perguntando aqui qual que a gente quer. Acredito que o nosso while aqui ficou incorreto, porque ele nunca está saindo. Se for diferente de um ou diferente de outro, então obviamente aqui foi feita a lógica incorreta, por isso que ele nunca está saindo. Aqui realmente era para ser o E. Vou escolher pelo F. Agora sim ele saiu. O gênero aqui é o feminino, então vou dar um F10 aqui, apertar esse botão Step Over. Ele já vai pular direto, então para a opção Default, porque ele não atende o masculino. Então, diferente do if-else, o que acontece? Deixa eu só dar um continue. Ele vai estar escrevendo aqui na tela, o usuário escolheu o feminino. Diferente do if-else, caso aqui em cima, se a gente tivesse feito um if-else em vez do switch, ele ia comparar primeiramente assim, se for masculino, faz isso. Else, logo feminino, vai escrever isso aqui. Então, no if-else, ele vai passando por todas as comparações até chegar na opção correta, naquela que realmente atende a comparação. No caso do switch, não. A gente pode ter aqui diversas possibilidades. Então, o switch é muito interessante quando a gente tem 3, 4, 5 opções possíveis de acordo com a comparação que a gente tenha, que a gente venha a fazer. Então é legal fazer o switch, porque ele vai cair direto na nossa resposta. Deixa eu apagar aqui esse exemplo do enum.
para mostrar para vocês, então, que existe uma brincadeira aqui com o enum que é interessante. Tá? Vou dar 2 tabs aqui, que dele já completa para a gente essas estruturas. No caso aqui o switch. Vou colocar novamente switch, tab, ele já completou. Aqui o switch on, ele está esperando quem vai ser a variável de comparação, né? Eu vou ter que criar aqui gênero. Vou colocar aqui só por padrão aqui masculino, só para a gente poder comparar. E aqui vou substituir pela variável gênero. E aqui vou apertar a seta para baixo. Tá? Quando ele faz essa comparação, no switch aqui, ele consegue completar para a gente com a enumeração. No caso aqui não está funcionando, deixa eu testar novamente. Switch. Vou colocar aqui o gênero. Aqui ele já completou. Tem que ser quando a gente está realmente criando já o switch. Tá? Só apertar, escrever a variável, aperta a seta para baixo. E ele vai completar já com os cases possíveis. Pode ver que ele já montou case masculino break, case feminino break e o default break. Tá? No caso a gente não vai ter um default, né? Caso as duas já estão atendidas aqui, então não tem problema. Tá? É importante quando se não tivesse o default e a gente tivesse uma terceira opção aqui, no caso x, y, z, e o valor aqui fosse x, y, z, vamos botar aqui um breakpoint. Vou dar um start. Ele vai tentar ver para onde é que ele vai cair. Ele não vai cair em lugar nenhum, né? E vai seguir fora, ou seja, ele não entrou dentro do switch, porque nenhuma das opções ali foi atendida. Então é interessante, quando a gente está trabalhando com o switch, ter um default aqui, caso a gente queira realmente atender. Ele funciona como se fosse um else, caso nenhuma das condições anteriores tenha sido atendida. Então aqui eu não vou utilizar mais o gênero, eu vou usar aqui uma string texto, vou colocar aqui João. Caso o texto, né, na verdade esses cases aqui não vão funcionar mais, então a gente pode comparar aqui, case João vai fazer alguma coisa, vou deixar aqui vazio, só para exemplo, e colocar um break. E um default então aqui eu vou colocar o João. E no segundo exemplo aqui, no nosso default, vou colocar não é o João. Tá? Então vamos dar um start. Entrou no primeiro ali, ó, é o João, tá? Foi atendido numa boa. Qualquer outra coisa que tivesse escrito aqui, ele vai entrar no default, não é o João. Então o switch funciona, tá, com vários tipos de valores. Tá? A gente pode ver aqui dentro que ele funciona, tá, com textos, com strings, com enumerações, com inteiros, funciona com booleanos. Tá? Ele só não vai funcionar com valores, por exemplo, como float. Tá? Como float ele não aceita, botando o mouse aqui ele vai dizer para a gente, ele aceita variáveis do tipo bool, char, string, int, enumerações ou tipos que sejam no labels, ou seja, classes mais complexas. Bom pessoal, até o próximo vídeo.